Paz do Senhor Jesus alcance a todos nós, amém? Nós iremos essa noite continuar os estudos que vocês estão tendo aí, né? Contagem regressiva do tempo do fim, dos domingos de esperança. E hoje chegamos ao tema 3, e eu queria dizer para vocês que sobre profecias, sobre a Bíblia, eu estudo isso há muito tempo, ouço na igreja há muito tempo, mas cada vez que a gente estuda, ainda tem coisas que a gente não sabia. No caso, nesse estudo eu aprendi alguns detalhes que eu não sabia. Então vamos lá. O título é O Tempo do Anticristo. E logo aqui na imagem vocês já podem ter um vislumbre daquilo que iremos estudar essa noite. Primeiro nós vemos aqui um religioso, né? Está arrumado aí e ele está rasgando uma Bíblia aqui, ó. Rasgando a palavra. Nós vemos aqui no fundo um relógio cuja ponteiro está quase atingindo a meia-noite. E aqui nós temos um cenário religioso. Então aqui nós já temos um vislumbre. E a pergunta inicial é: o que significa o termo anticristo? O que significa isso? Esse termo, irmãos, ele aparece 4 vezes na Bíblia, mas ele ocupa um tema central nas profecias. E profecias, o que significa profecia? Para que serve profecia? Qual é o objetivo da profecia? Muita gente se engana nesse ponto. Alguns acreditam que profecia serve para você ter um conhecimento a mais do que os outros. Profecia serve para você antecipar e fugir do perigo. Alguns acreditam que é isso. A profecia serve para você se livrar de algum problema. Vamos ver, o próprio Jesus falou que para que serve profecia. João 14, 29. Abra a Bíblia aí. João 14, 29. Para que serve profecia? Veja bem, diz assim, ó. Acharam? Amém? Amém. Alguém quer que espere aí? Ou já pode ir? Vamos lá? Disse-vos, Jesus disse isso. Disse-vos agora, antes que aconteça. Isso é profecia. Falar o que vai acontecer antes de acontecer. Para que, quando acontecer, vós creiais. Irmãos, a profecia, tem gente que fica especulando, querendo saber exatamente como vai acontecer numa profecia futura. Eu sei, e aí eles dizem que sabem exatamente como vai acontecer. Mas Jesus disse que o objetivo não é esse. O objetivo é, quando acontecer, você vai acreditar. É para isso que serve a profecia. Veja bem, 1 João capítulo 2, verso 18. Vamos lá para as cartas de João. 1 João, lá no final, 2 e o verso 18. Diz assim, ó: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem, atenção o termo, o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui é a primeira menção ao termo exato anticristo. Porém, o conceito de anticristo, vocês vão ver, ele está em toda a Bíblia. Mas aqui é a primeira vez que ele é citado, o termo anticristo. E qual é o significado? Vamos aí para 2:22 agora. João 2, no verso 22 aí, ó. No mesmo capítulo. 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Agora o capítulo 4, verso 3, ainda em 1 João. Diz assim, ó: E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário,
este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E a última vez que é citado o termo exato em 2 João, capítulo 1, e o verso 7. Avançando só um pouquinho aí, só as 2 páginas, no máximo. Diz assim, ó: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, a primeira coisa que a gente nota ao ler esses textos é que pode ser dividido em 2 tipos de anticristos: o anticristo indivíduo e o anticristo profético. O anticristo indivíduos e o anticristo profético. E agora, o que nós iremos estudar é justamente o que nós vamos ler agora em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. Voltando um pouquinho aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. E aqui vem apontando o anticristo profético, o sistema. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isso o quê? A volta, o dia do Senhor. Sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui não tem o termo anticristo, porém se refere às atitudes do anticristo. O anticristo sistema, o anticristo profético, religioso, um sistema contínuo. O problema, irmãos, do anticristo é negar a verdade. Não é tanto a falta de amor, mas sim falta de amor pela verdade. Não é falta de informação, é falta de amor pela verdade. O que é amor pela verdade, irmãos? Amor pela verdade é o seguinte: você não pode estudar a Bíblia, você não pode estudar as coisas de Deus de forma que te agrade. Muita gente, eu já vi muita gente que faz assim: vou fazer um sermão, a igreja está muito barulhenta, então vou fazer um sermão para consertar a igreja, porque eu não gosto de uma igreja assim. E aí a pessoa vai e busca na Bíblia o assunto que ele vai conseguir fazer aquele objetivo que ele quer. Outro pensa assim: eu acho que a igreja precisa fazer assim, assim, assim. E ele monta um sermão, já vi muita gente faz isso. Monta um sermão baseado em seu próprio desejo. Quando você faz isso, você vai pular a instrução do Espírito Santo, você vai seguir a sua vontade e você vai achar o que você quiser aqui na Bíblia para justificar, você acha. Quer ver? Se a pessoa quiser justificar ter 2 esposas, eu quero justificar na Bíblia que eu posso ter 2 esposas. Ele acha justificativa? Acha. Se ele falar assim: eu vou achar na Bíblia que eu posso matar, ele acha justificativa? Acha. Então, por que isso acontece? É porque se você pegar uma parte da história, você não pega a verdade. Por exemplo, uma pessoa está conversando na rua, você ouve só um pedaço da conversa, e você já sai falando que aquela pessoa estava dizendo uma certa coisa. Às vezes, num determinado momento, ele falou: e aí, eu quero matar ele. E você ouve só aquela parte. Só que às vezes ele está contando uma história, e você pegou pela metade, concluiu de uma parte só do texto, e assim tem muita gente que faz isso com a Bíblia. Então, o amor pela verdade vai doer em você, vai ser contra você a palavra de Deus. É assim que é o amor pela verdade. Por exemplo, a questão de guardar o sábado. Guardar o sábado, muita gente tem prejuízo, vou dizer essa palavra, você vai ter prejuízo financeiro, muitas vezes isso pode acontecer, você vai ter prejuízo financeiro por guardar o sábado. E é assim. Isso pode acontecer.
Por quê? Porque essa é a verdade. Alguns são mandados embora por escolher seguir a Deus. Essa é a verdade. Não adianta a gente pintar de ouro, falar assim, tudo vai ser mil maravilhas, você não vai ter problema. Não, não é assim. Então o amor pela verdade, irmãos, o anticristo, ele não tem interesse no amor pela verdade. Agora veja, 2 Tessalonicenses aí ainda, o verso 9, capítulo 2, do verso 9 até o 11. Diz assim, ó. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem. Atenção, olha só. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, a falta de amor à verdade é o âmago do espírito do anticristo. Continuando. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia aí um pouquinho em Daniel capítulo 2. E nós vamos ver um pouquinho sobre o método profético. Profeta Daniel capítulo 2. Verso 31 até 34. Vamos lá. Diz assim, ó. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, e esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro e ferro, e os esmiuçou. E aqui está a estátua. Então aqui nós vemos que Nabucodonosor sonhou, e Daniel explicou para ele. Você sonhou, rei Nabucodonosor, com uma estátua grande, terrível. Aqui, ó o tamanho da pessoa, ó a estátua grande e terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés, ferro misturado com barro. E aí, Daniel explicou que isso seriam 4 reinos que sucederiam. O primeiro reino, Babilônia. Qual é o segundo reino? Quem sabe? Medo-Pérsia. E em seguida, bronze, Grécia. E por último, Roma, com as pernas de ferro. E aí, a ampliação, que é o conceito bíblico, irmãos, está em Daniel capítulo 7. Avance um pouquinho para Daniel capítulo 7. Verso 3. Olha a ampliação aí desses reinos, ó. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Atenção, agora vem. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que esse chifre havia olhos,
como os de homem, e uma boca que falava com insolência. O anticristo, contra Deus, contra Cristo, substituindo a Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre os animais. Cabeça de ouro, equivalente a leão alado, leão com asas, que claramente é um símbolo de Babilônia. Os próprios babilônicos usavam como símbolo deles. E depois a Média Pérsia, o urso, né? Essas 3 costelas simbolizam 3 reinos que foram conquistados: Babilônia, Egito e Lídia. E esse urso tinha um lado maior do que o outro, é equivalente ao peito e braços de prata. Os quadris de bronze é equivalente a um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Por que 4 asas? Simbolizando a velocidade de conquista de Alexandre o Grande, que foi o principal líder da Grécia. E por que 4 cabeças? Aqui está aparecendo só 3. Por que 4 cabeças? É porque quando Alexandre morreu, 4 generais substituíram ele, né? Então, essa divisão é simbolizada pelas 4 cabeças. E aqui nós vemos um dragão, um animal estranho, terrível, né? Com dentes de ferro, simbolizando o Império Romano. E depois, e dentro desse movimento e desse império, surgiu aí o chifre pequeno. Então aqui nós vemos a ampliação, irmãos, da profecia que nós vimos em Daniel, no capítulo 2. No capítulo 7 vem aí essa ampliação. Agora, nós vamos ler, deixa eu ver aqui, acho que nós já lemos, 7... Não, nós vamos ler no verso 24 agora, ó. Daniel 7, verso 24. Diz assim, ó: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Continua falando do anticristo. Atenção, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Profeticamente, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo dá 3 tempos e meio, que cada tempo equivale a 1 ano profético. 1 ano são 360 dias proféticos. Se você multiplicar 360 vezes 3,5, que é o que está aqui na profecia, você chega à conta de 1.260 dias, ou 1.260 anos, porque em profecia cada dia equivale a 1 ano. Você vai encontrar esse princípio aí em Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Se você quiser conferir, você anota aí, Números 14:34, Ezequiel 4:6, o princípio dia ano. E agora, abra aí em Apocalipse 13, de 1 a 5. Eu queria ampliar um pouquinho mais ainda. Apocalipse 13, de 1 a 5. Porque alguns podem dizer, eu acho que não dá 1260 não, que o ano tem 365 dias, tem ano que tem 366, então vamos ver aí. Apocalipse 13, de 1 a 5. Olha só. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante, olha a referência a Daniel. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Você lembra de Daniel na hora. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E atenção, olha o período, ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir, quanto tempo? 42 meses. Quanto dá 42 vezes 30? Alguém tem calculador aí? Calcula aí, 42 vezes 30. 1260? Mesmo período? Agora olha só aí, no capítulo 12, verso 6. Volta um pouquinho aí.
12, deu 1260? Agora vê aí, ó. 12 verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse. Durante quanto? 1260 dias. Não tem dúvida, o período desse animal, do domínio, né, não desse animal, mas do chifre pequeno, o anticristo, durou exatamente 1260 anos. E isso aconteceu, isso iniciou no ano 536, com o decreto de Justiniano. O que tinha nesse decreto diferente? Dava aos religiosos poder para agir sobre vida e morte das pessoas. O que é isso? É mistura de religião com Estado. É a mistura de igreja e política. Misturou os dois, dá problema. Misturou religião, política, Estado, igreja, dá morte, dá problema. Iniciou em 538 por causa disso. Então, tome muito cuidado. Não mistura, não. Não queira um Estado que tenha uma religião oficial. Não queira. Porque isso significa morte aos cristãos. Agora, quando terminou? 1798. Exatamente 1260 anos depois. 538 mais 1260 dá exatamente 1798. O que aconteceu? O Papa Pio VI foi preso por um dos generais de Napoleão. Ele foi preso. Quer dizer, aquele poder religioso que fazia o que queria, perdeu aquele poder político. Houve uma separação oficial. A igreja perdeu o seu poder de Estado. Naquele momento de cuidar da vida de todo mundo. Agora, irmãos, olha só. A Bíblia deixa muito claro para nós que a profecia serve para que quando a profecia acontecer, você acredite que realmente era verdade. É para isso que serve a profecia. Isso, se você não se lembra, está aí em João 14, verso 29. Após esse período, irmãos, após o período do chifre pequeno, que nós vemos aqui, ó, em Apocalipse 13 principalmente, uma explicação boa sobre isso, o que acontece? Vem o juízo e depois o reino eterno de Deus. Lá na profecia de Daniel, o que significa o reino de Deus? Pode falar. De Daniel, na primeira, da estátua. A pedra, porque a pedra veio sem auxílio de mãos, nos pés da estátua. O que significa, voltando aqui um pouco, o que significa esse período aqui dos pés da estátua? O que significa? Não havia mais possibilidade de união em um só reino mundial. Por quê? Porque o ferro e o barro não se misturam, isso está na Bíblia. Então, após o fim do Império Romano, os reinos não mais se uniram sobre o Império Mundial. Hitler quis fazer isso. Queria instituir o Reich, não é isso? Não conseguiu. Muitos outros tentaram, mas não conseguiu. Não há mais essa possibilidade, porque a profecia diz isso. E nos dias desses reis, diz Daniel capítulo 2, o Deus do céu estabelecerá um reino que não mais será destruído. E nós vivemos nesse período aqui, ó, no período dos pés da estátua, em que as divisões no mundo existem e vão continuar a existindo. Agora, o mais importante, irmãos, de tudo isso, nós vemos aqui muito claramente a respeito do anticristo. Eu acredito que você não tem dúvida o que significa o anticristo. Vou repetir. Mesmo que se você tiver, agora vai ficar claro. O que é anticristo? Substituir a palavra de Deus. Você pode agir como anticristo dentro da igreja. Você pode agir. Como?
tomando suas decisões sem considerar o que Deus pediu. Ah, mas isso é possível? Ué. Basta eu pegar a Bíblia aqui e fazer do jeito que eu quiser. Eu disse para vocês, eu acho justificativo porque eu quiser dentro da Bíblia. Isso é a ação de anticristo. Agora existe o segundo, que é o anticristo sistema, um sistema que combate a Cristo. E vocês viram aí, muito claramente, união entre igreja e Estado. Irmãos, ainda em Apocalipse, fala que vai haver uma imagem à besta, fazer uma imagem à besta. Sabe o que significa isso? União de igreja e Estado de novo. Isso vai acontecer de novo. Quando acontecer, atenção, quando acontecer, você vai acreditar que é verdade. No dia em que houver essa união, você vai acreditar. Jesus disse isso. Eu digo agora, para que quando acontecer, você acredita que é verdade. Então, no dia que acontecer, e vai acontecer, vai ter cristão que vai comemorar. Nossa, agora sim vai parar essas bagunças, nós vamos acertar tudo. Essas divisões que tem no mundo, vão acabar com tudo isso. Tanta igreja, tanta religião, agora sim vai resolver. Mas é justamente aí que está sendo formada a imagem à besta. Agora, o principal de tudo, irmãos, não precisa preocupar com isso não, tem gente que morre de medo, Olha só, eu não concordo muito com essa ideia. Tem gente que acha que o negócio é o seguinte, vou fazer aqui esse treinamento lá do, como é que chama aquele, um britânico que gosta de ir para o mato, fazer sobrevivência. Eu vou dar um jeito de sobreviver no mato, eu vou aprender cascar de não sei o que, comer barata na terra, e aí eu vou sobreviver quando vier a perseguição. Você está enganado, não é assim não. Diz assim, ó, a Bíblia, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. O seu pão lhe será dado. Tem gente que acha, não, eu que vou dar um jeito na minha vida, eu sou o rei, eu vou resolver meu problema. Você não vai resolver nada. Se você for confiante em Deus, você não vai resolver nada. É Deus que resolve. Davi que ganhou do gigante. Que dia que Davi ganhava de um gigante, gente. Ah, não, mas era muito treinado. Não foi treino, não. Deus mostrou isso muitas vezes para o povo. Muitas vezes. Teve uma vez que Israel ganhou uma batalha porque um homem ficou com a mão levantada. Vocês sabem dessa história? Conhece a história, né? Moisés tinha que ficar com a mão levantada enquanto Israel batalhava contra os amalequitas. E ele levantou os braços. Só que fica com o braço para cima aí para você ver, se você aguenta. Ficar com o braço levantado. Não aguenta. Aí Moisés foi, cansou, baixou o braço. Quando ele baixou o braço, Israel começou a perder a batalha. Ele levantou de novo. Israel ganhando a batalha. Ele cansou de novo, baixou o braço, Israel perdendo a batalha. O Ur e o Arão, cada um ficou segurando o braço dele até ficar branco, sem sangue, levantando o braço dele, segurando, para Israel ganhar a batalha. Agora eu pergunto para você, que lógica tem ganhar uma batalha porque Moisés ficou com o braço para cima? Tem lógica isso? Não. Foi estratégia de Moisés? O que Deus queria mostrar? É Deus que resolve o seu problema. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Não é dos fortes a vitória. Não é. Não é. Mas naquele que confia. Teve uma vez que eles saíram para a guerra também, e Deus disse, nessa batalha vocês não vão pelejar. Vocês vão sair com a cara e com a coragem. Tiveram que ir. Cantando. Imagina um exército de não sei quantos mil soldados contra um exército desse tamanho. Sem arma nenhuma. Tiveram que ir. Teve outra vez que tinha um exército de Israel que era pequeno. E Deus falou assim, tem gente demais. Aí o Gideão falou assim, não é possível, Deus. Não tem condição não. Gente demais,
Tem gente demais, manda embora quem está com medo aí. E foi embora aquela cambada, que é tanto de gente. Aí Gideão com medo falou, gente do céu, e agora? E Deus falou, ainda tem gente demais. Faz um teste aí, manda esse beber água. O que abaixava lá para beber sem preocupar com nada, ó, manda esse tudo embora. Foi tudo embora. Sobrou 300. 300 ganham a batalha? Não ganha. Teve uma pior ainda. Vocês lembram do caso de Jonatas e o escudeiro dele? Subiram os dois sozinhos. Só os dois para enfrentar um exército. 2 para ganhar do exército? Que dia que isso acontece? Eles não ganharam nada não, irmãos. Jonatas e o escudeiro subiram, mataram um pouco lá, aí Deus mandou a terra tremeu, e foi Deus que ganhou a batalha. Então atenção, irmãos. Primeiro, não é você que resolve o problema. Segundo, a profecia, o final da profecia de Daniel, capítulo 2, não termina no engano, não termina no anticristo, termina no reino eterno. Quantos desejam viver esse reino eterno de Deus? Se você deseja, fique em pé, vamos fazer uma oração de consagração. Deus não nos deixou sem orientação. Conhecer a verdade implica escolher a verdade, irmãos. Conhecer a verdade é isso. Viver com Cristo é romper com qualquer sistema que ocupe seu lugar. No tempo do engano, fidelidade à verdade é questão de salvação. E a pergunta decisiva hoje para você é: quem governa a sua fé? Escolha Cristo, escolha a verdade, escolha o reino eterno. E aqui, ó, o próximo estudo, vou deixar aqui para vocês já, que o tema é bestas proféticas e o fim. Mas antes disso, vamos fechar os olhos e vamos colocar diante de Deus as nossas dificuldades. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, porque a profecia está aqui, e sem a profecia o povo se corrompe. E nós estamos ouvindo a profecia, Senhor, então a chance dessa corrupção nos atingir diminui, enquanto estamos apegados à profecia, Senhor. Muito obrigado pelas profecias deixadas na Tua palavra. Que nós possamos apegar a elas, estudá-las, e principalmente, Senhor, confiar que o Senhor é que dirige, governa tudo, tem tudo sob Tuas mãos, tudo está sob o Seu controle, Senhor. Isso é fácil de falar, mas é difícil de praticar, de confiar que realmente é isso que acontece. Mas, Senhor, pedimos a graça e a bênção de confiar na Tua direção, no Teu amor, na Tua graça, Senhor. Por favor, nós Te louvamos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir.